e dificultou e tirou uma possibilidade das camadas mais pobres de enriquecerem e tudo mais, né? É durante o período da ditadura militar que a diferença e a desigualdade social no Brasil aumenta exponencialmente. Ou seja, por mais que o Brasil, enquanto país, estivesse enriquecendo e se industrializando, né, a economia do país se modificando, vários investimentos, criação de vários projetos, Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, várias usinas, vários projetos para o Nordeste do país, enfim. É durante esse período também do milagre econômico que o Brasil conseguiu alcançar o vergonhoso recorde de mais mortes e acidentes de trabalho, ou seja, isso é verificado pela Organização Internacional do Trabalho, da ONU, e o Brasil alcançou esse nível, esse número de... Vou botar um número aí para vocês, de mortes e acidentes de trabalho. Mas por que alcançou? Porque não havia mais fiscalização nas fábricas, ou seja, muitas pessoas com um ritmo acelerado, uma mudança nas indústrias brasileiras, por conta do lucro que essas empresas estavam visando, os empresários, muitas pessoas trabalhavam, elas precisavam desse dinheiro, elas não poderiam recusar, mas com um ritmo acelerado muitas morriam, há vários casos de mortes e muitas eram exploradas ao ponto de perder braço, dedo, perna, enfim, e às vezes não tinham nem como recorrer a uma justiça do trabalho para poder ter um ressarcimento ou serem aposentadas por conta do trabalho, porque não havia uma justiça ali que amparasse essas pessoas. Ou seja, foi um momento, apesar do aumento do PIB e do milagre econômico, enfim, tem a questão também do futebol, foi usado como uma arma para... não uma arma, mas também uma arma para poder entreter essa população, né? A época que o Brasil estava... A identidade brasileira aí se juntou com o futebol e a gente virou também o país do futebol, proliferação mais uma vez das televisões chegando aqui no Brasil, classe média com dinheiro, mas né, enriquecendo, podendo comprar televisão, mas enfim, não vem ao caso. E eu falei isso tudo para eu poder chegar na questão da Margarida, né? E aí eu tava falando muito num viés urbano, né, da realidade urbana do Brasil. Mas a questão é que no campo, na violência no campo, né, e nos campos brasileiros, ou seja, nas áreas rurais, é isso que eu quero dizer, essa violência, essa exploração era muito grande também e às vezes não era sequer virava pauta. E até hoje na história, não que isso não seja trabalhado, não seja estudado, não é isso, mas essas questões do campo muitas vezes são excluídas, porque são histórias que ficam esquecidas, né? Não são relatadas. E durante a ditadura militar, isso aconteceu também, né? Muitas mortes, muitas perseguições de pessoas que já estavam numa situação de muita vulnerabilidade, ou seja, que às vezes não tinha acesso à educação, às vezes não, a maioria não tinha acesso à educação, a direitos básicos, né, de casa, moradia, de alimentação, enfim, e que eram super exploradas trabalhando em fazendas, lavouras de grandes latifundiários, né, que às vezes não tinham nem o direito a um pedaço de terra para trabalhar. E é nesse contexto que eu quero falar da Margarida Maria Alves, né? Ela foi uma sindicalista durante 12 anos, ela foi a líder do grupo sindical de Alagoa Grande, no estado da Paraíba, e ela foi revolucionária no que ela fez, porque ela era uma mulher, e ela era uma mulher pronto, revolucionária, mas pelo o que ela fez, né? Porque os sindicatos, por mais que houvesse uma efervescência nos fins dos anos 80, dos movimentos sociais e vários grupos se articulando, enfim, em todo o país, não era comum você ver na liderança de um partido uma mulher, né? E ela fez isso, ela era nordestina, filha de negros e indígenas, né? Ou seja, ela tem essa cara aí do Nordeste brasileiro. Ela foi, né, muito importante porque ela foi original e vanguardista no sentido de que ela foi a primeira líder sindical mulher num país. Ou seja, ela ficou 2 anos
à frente desse movimento sindical. E por que ela lutava, né? Porque mesmo nos anos 70 já, né, conquistando vários direitos trabalhistas, mas a realidade no campo era diferente. Esses direitos trabalhistas eram completamente negados. Muitos trabalhadores não sabiam escrever, não tinham uma carteira de trabalho. E pensa, um latifundiário, eu vou te dar uma carteira de trabalho aqui, trabalhador no campo. Não vai dar, sabe? E se a pessoa não tem a educação necessária, não que só a educação possa dar isso para a pessoa, não. Mas se a pessoa não tem um conhecimento do direito que ela tem, aquele direito vai ser negado ela a vida toda. Porque não é favorável, não é bom para uma pessoa que está te contratando, que é te explorar, te dar direito trabalhista, né? É a pessoa que visa o lucro. E aí é nesse contexto que a Margarida estava lá. Ela era religiosa, o marido dela começou a se envolver também nessas questões sindicais e a partir dele ela entrou nesse mundo com as comissões pastorais de trabalho que começaram a se proliferar no Brasil, né? Desde os anos 60, se eu não me engano, e através da igreja, né, que é muito importante isso, a gente vê que o Nordeste brasileiro é extremamente, várias religiões existem, claro, mas que é o poder da igreja, né, a importância da igreja, da fé, da religião, e através dessas igrejas e de uma teologia da libertação, ou seja, uma teologia que aliava a luta por direitos, a luta sindical, a luta dos trabalhadores, né? Para que ele tivesse o mínimo, né? E muitos grupos sindicais da luta camponesa surgiram por causa disso, tanto de mulheres quanto sindicatos femininos, né? Que ela, inclusive, a Margarida, ela foi a primeira a inaugurar na América Latina um sindicato só de mulheres, né? Chamado Movimento das Mulheres do Brejo, inaugurou, acho que em 1980. Enfim, ela foi pioneira em diversos sentidos, né? E por que ela lutava? Né? Ela lutava, entre outras coisas, pelo o direito, né, dessas pessoas de se unirem em forma sindical, de se unirem em grupo, pela conquista de direitos trabalhistas, carteira assinada que eles não tinham, férias, 13º, salário, repouso remunerado e pela participação das mulheres nos grupos sindicais, que até isso era negado, ou seja, os homens se uniam para poder lutar pelo direito de trabalhar, né, porque eles eram maioria, claro, nas lavouras, nas agriculturas e tudo mais, mas as mulheres eram negadas desse espaço, ou seja, além dela lutar pelo o direito dos trabalhadores no geral, ela também lutava por essas mulheres, porque o espaço da mulher era o espaço do quê? Da casa, o espaço da mãe, da filha, esposa, enfim, de quem cuida, né? E não de quem luta, de quem trabalha, né? O trabalho da mulher é ser esposa, é ter filhos, é cuidar do marido, dos filhos, enfim. E ela lutava para que isso fosse mudado, né? Muitas famílias eram simplesmente retiradas da terra, né? Porque em 1900, isso desde sempre, mas em 1971, o governo buscando frear, né, uma crise que foi mundial, né, a crise do petróleo, foi um problema no Oriente Médio e que o preço do petróleo aumentou exponencialmente, né, e tentando reverter essa crise, né, buscando uma alternativa para a energia do Brasil, o governo brasileiro, durante a ditadura, criou um projeto chamado Proálcool, né, e aí o que eles queriam fazer com esse projeto? Eles queriam criar com o álcool, né, a produção aí da cana, né, eles queriam criar outra fonte de energia para o Brasil. E aí eles davam um fundo de renda para os latifundiários, os grandes empresários. E aí qual o problema disso? Porque favorecia a monocultura, ou seja, a produção de só um grande espaço de terra produzindo só um produto. Ou seja, várias famílias eram simplesmente que plantavam ali para subsistência ou vendendo um pouquinho dos seus produtos, feijão, mandioca, enfim, o que fosse para sobreviver, né, e não para exportar. Latifundiários ainda receberam um fundo para poder financiar essa alternativa do governo brasileiro
diante dessa questão, né, da crise da energia. Então o PROALCO foi fundado em 1971 e essa lei foi ativada dando créditos agrícolas para latifundiários. E aí, o que isso impacta na vida dos camponeses, né, dos milhares de camponeses? Impactava que essas pessoas eram simplesmente retiradas da terra delas, né? E foi criado também durante esse período um projeto chamado Fundo Rural, e que transformou o trabalho desses camponeses, desses agricultores, em um trabalho temporário. Ou seja, eles passavam a trabalhar um pouco período de tempo por um salário, por um dinheiro, né? Não é nem salário, você pode chamar isso, por um dinheiro que mal dava para essas pessoas sobreviverem, e elas não tinham mais onde morar, porque aquela terra ia ser a expansão do agronegócio, né? É isso. E então você imagina o contexto, né? Eu não sei qual ano, mas tiveram vários anos em que a seca assolou o Nordeste brasileiro de uma forma muito brutal, ou seja, a pessoa não tinha condição de viver de maneira nenhuma, porque tu tinha dinheiro, porque era explorada por esses latifundiários, né, trabalhando no sol dia e noite, não tinha condição de estudar e era uma vida para isso. E muitas crianças morriam já pequenas, não tinham chance nem de se desenvolverem por conta da fome que assolava essas pessoas. Muitas crianças nasciam para morrer, basicamente, né? Ou seja, é um contexto muito duro, muito triste, né? E aí, o que isso faz, né? O projeto do PROALCO acaba concentrando mais ainda as terras e explorando mais ainda os trabalhadores que já eram explorados, né? O governo visando esse lucro, né? E mudança dessa estrutura, né? E visando criar outra alternativa para a crise, buscando energia, acaba, mais uma vez, desfavorecendo a população mais pobre, os camponeses, enfim.